Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George. Um coração enriquecido pelo regozijo no Senhor, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios. Numa manhã de domingo, parei no pátio da igreja para conversar com uma velha conhecida. Durante os 23 anos em que tenho estado nessa igreja, Sharon tem ajudado mulheres como eu a crescer nas coisas do Senhor e a viver as prioridades dele. Sharon tem sido uma piedosa senhora, como a descrita em Tito, uma bênção para muitos. Enquanto conversávamos naquela manhã, ela parecia elétrica, iluminada, reluzindo, transbordando frescor. Tudo em Sharon naquele dia comprovava a vitalidade que ela possuía no Salvador e a sua busca de todo o coração em estar crescendo continuamente nele. Ainda posso ver o seu sorriso largo, brilhando, e os seus olhos luminosos refletindo sua energia interior. Muito entusiasmada, entremeava involuntariamente suas palavras com gestos e movimentos. Por que ela estava tão entusiasmada? Bem, Sharon estava esperando ouvir um orador muito especial no dia seguinte. Ela quase não podia esperar. E julgando por sua alegria, aposto que ela não dormiu aquela noite. Suas palavras saltitavam enquanto ela explicava que já tinha assistido ao seminário de fim de semana conduzido por esse senhor e que tinha sido o mais empolgante final de fim de semana de sua vida, a coisa mais estimulante que já fizera. Esse professor tinha levado Sharon a um novo aprofundamento na palavra de Deus, no seu entendimento dos caminhos do Senhor e no seu ministério. Enquanto ela falava, eu sabia que estava diante de uma mulher que crescia no conhecimento e no amor de Deus. Que maravilha ela estar tão contente e entusiasmada. Que maravilha ela ter tanto a dar aos outros. Que maravilha eu me sentir abençoada pelo seu ministério restaurador. Outra mulher como Sharon em minha igreja é uma mulher que aprecia muito a leitura. Eu nunca vi sem que ela estivesse carregando, além da Bíblia, outro livro. Sempre que nos falávamos, ela pergunta: "Ó, Liz, você já viu esse livro? Você precisa ler." E começamos uma esplêndida conversa sobre suas mais recentes descobertas e sobre por que aquele livro é particularmente tão importante para nós como cristãs. Outra vez, sou abençoada por seu ministério restaurador. Espero que você perceba quão estimulantes são essas mulheres e como me incentivam no meu próprio crescimento espiritual. Essas duas mulheres, segundo o coração de Deus, estão vivas e crescendo. Suas vidas e corações são contagiantes e estão sempre me desafiando e me motivando. É impossível estar com elas sem sofrer sua influência. A alegria que elas têm recebido com o crescimento no Senhor resplandece, e todos que chegam perto dessas mulheres recebem algo da plenitude de suas vidas. Mais do que desejar que você alcance o senso de mulheres como essas, eu espero que Deus coloque algumas pessoas como essas na sua vida. Mas meu mais profundo desejo, minha mais profunda oração por você e por mim também, é que você se torne esse tipo de mulher. Enquanto Deus a transforma numa mulher segundo o coração de Deus, nunca faltará em você a alegria do Senhor e o cumprimento de um ministério em seu reino. No capítulo anterior, começamos a planejar uma vida de crescimento espiritual que conduziria ao ministério com outras pessoas. Já sabemos que quase nada entra, quando nada entra, nada pode sair. Então, se você e eu pretendemos desenvolver um ministério efetivo para alcançar os outros, devemos primeiro estar abastecidas. O que você pode fazer para ser cheia da plenitude de Deus, de forma que Ele possa usá-la no ministério? Aqui estão algumas sugestões. Crescimento espiritual, auxiliado pelo discipulado. O plano ideal de Deus para nós, como mulheres cristãs, e outro aspecto da tarefa que Ele tem para nós, é que ensinemos a outras mulheres as coisas boas que temos aprendido, que nós as discipulemos, que passemos adiante tudo aquilo que Deus nos tem ensinado. Tito. A palavra discipulado pode nos lembrar várias situações diferentes. Frequentemente, esta palavra nos faz lembrar reuniões semanais, encontros individuais por anos e anos com alguém mais experiente. Isso seria maravilhoso, mas para a maioria das pessoas não é uma realidade, nem mesmo uma possibilidade.
Nós podemos, porém, escolher algumas alternativas enriquecedoras se realmente quisermos crescer. As classes existem para serem frequentadas. Igrejas em toda a cidade oferecem estudo bíblico e classe de estudo bíblico. Cursos por correspondência estão também disponíveis. Tudo o que você e eu temos de fazer é se inscrever, fazer o trabalho e deixar que Deus nos faça crescer. Livro de discipulado também nos oferece outro caminho para o crescimento. Friendship Evangelism lhe ensinará como criar amizades por causa do Evangelho. Discipleship Evangelism lhe mostrará como compartilhar sua fé. Learning to Lead, o currículo para esposas de alunos do curso de mestrado do seminário, lhe ajudará a desenvolver a habilidade de ministrar mulheres. Como este, os livros de minha autoria, Loving God with All Your Mind e God's Garden of Grace, Growing in the Fruit of the Spirit, ambos da Harvest House Publishers, contêm guias de estudo pessoal, crescimento e discipulado. Aconselhamento com outros cristãos é também uma forma válida de discipulado. Se você está enfrentando algum problema, consulte uma pessoa cristã da sua confiança e você perceberá a perspectiva de Deus e receberá o apoio de que precisa em oração. Mesmo que você não possa assistir a uma aula ou se encontrar com alguém para um discipulado, sempre pode pedir conselhos. Entrevistar outras mulheres cristãs é um dos meus métodos favoritos para ser discipulada. Quando Deus enviou uma fiel e experimentada senhora para a minha igreja, eu observei sua vida e vi claramente que ela nunca poderia assumir o compromisso de ter uma série de sessões de discipulado comigo. Assim, fiz uma lista com todas as perguntas que gostaria de fazer e marquei uma entrevista com ela. Nós nos encontramos apenas uma vez, mas aquelas 2 horas preciosas que ela me cedeu foram transformadoras. Muito da minha filosofia de ministério e das coisas que eu ensino, inclusive meus 5 arquivos espaçosos, são resultado direto daquele tempo abençoado na presença dessa mulher, sorvendo de sua sabedoria. Observação é outra forma bíblica de crescimento. Afinal de contas, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Provérbios. Assim, esteja certa de estar observando. É um grande modo de aprender, de fato. A professora de estudos bíblicos Carole Mayhall diz que uma das maneiras de aprender a se submeter, respeitar e apoiar o seu marido é observar outras mulheres. Para admirar o seu marido, por exemplo, tem uma lista de como outras mulheres demonstram admiração pelo marido. Observe, aprenda, escreva o que aprendeu e então tente fazer isso você mesma. A leitura tem um papel importante no crescimento espiritual. Claro que o primeiro livro que deve ser lido é a Bíblia. Nela você encontrará o ensino direto de Deus. Além da palavra de Deus, leia os livros que eu tenho mencionado e que foram escritos por outras mulheres cristãs. Elizabeth Elliot, Edith Schaeffer, Annie Ortlund, Carole Mayhall. Muitas dessas autoras, como também muitas outras, imprimiram para nós seus programas de discipulado, seus conselhos e observações. Quando lemos livros como estes, somos discipuladas. Se você ainda não se convenceu totalmente, considere estes pensamentos sobre o valor da leitura. A senhora Billy Graham disse às suas filhas: leiam sempre e vocês serão educadas. Não se esqueça de enfocar a leitura nas áreas de seus 5 arquivos espaçosos. A chave mais importante para ler com eficácia pode ser resumida em uma palavra: seletividade. Não leia ao acaso, apenas o que se relacione com os seus objetivos de vida. Uma característica comum a todas as pessoas eficientes é que são ávidas leitoras. Ler é a melhor forma de adquirir conhecimento, mas só 5% das pessoas que moram nos Estados Unidos comprarão ou lerão um livro este ano. Se você está pensando, mas eu não tenho tempo de ler, como poderia fazê-lo com todas essas tarefas de Deus para mim? Ou, espere um minuto, livros custam dinheiro. O primeiro passo seria uma séria avaliação do que você está levando, de como está levando sua vida. É fácil pensar que você não tem tempo para ler, mas o simples ato de carregar um livro com você por todos os lugares a que for, permite que leia vários livros. Eu costumava fixar meu cronômetro e ler apenas 5 minutos por dia, o que também me permitiu ler muitos livros. Quanto ao dinheiro, também é fácil pensar que você não pode comprar livros. Uma opção para muitas pessoas é consultar os livros da biblioteca da igreja, mas você pode ter recursos para construir uma biblioteca inteira sem saber disso.
Você sabe que nos Estados Unidos, em média, uma família gasta aproximadamente $30 por mês com televisão a cabo? Que tal gastar 30 em livros cristãos edificantes que estimulam o crescimento espiritual? Esses programas de televisão serão menos agradáveis que livros que intensificam o seu crescimento espiritual. Crescimento espiritual auxiliado por objetivos. Estou no meio da preparação de um seminário para sábado sobre fixar e alcançar objetivos. Não é necessário dizer que estou vibrando em falar sobre algo que ajuda a me guiar diariamente. Não consigo imaginar um dia ou uma vida sem objetivos. Para mim, os objetivos me dão um alvo. Quando levanto cada manhã, preparo as flechas que quero lançar para alcançar os objetivos que fixei para aquele dia. Conforme atiro flechas, elas podem oscilar, balançar, mas pelo menos estão sendo dirigidas para algum lugar. A flecha pode não acertar o alvo, errar por um pouco ou às vezes ficar muito longe dele. Mas pelo menos ela está indo, eu estou indo para algum lugar. Da mesma maneira que os objetivos nos ajudam no dia a dia, eles definitivamente nos ajudam em relação ao nosso crescimento espiritual. Objetivos estabelecem o alvo. É verdade que se você apontar para o nada, você acertará sempre. Assim, como mãe de crianças pequenas, apontei para algo, ler um livro por ano. Perguntei a mim mesma, se eu pudesse ler só um livro esse ano, qual seria? Escolhi What's a Family, de Edith Schaeffer. Ler aquele único livro, quando nossas crianças eram pequenas, me ajudou a determinar o rumo que eu queria que nossa família tomasse. Eu li em pequenos pedaços, lembrando que alguma coisa é melhor do que nada. Estabeleci uma meta e alcancei. E aquele livro que me dispus a ler penetrou fundo no meu coração e na minha vida. Objetivos dão oportunidade para medição específica. Estabelecer objetivos específicos ajuda a se mover na direção em que você quer ir. Assim, quando for estabelecer os seus objetivos, afaste-se do incerto. A meta, ser uma mulher piedosa ou caminhar com Deus, é difícil de ser medida. É muito melhor ser específica. Responde à pergunta, o que faz uma mulher piedosa? E deixe que a sua resposta lhe dê comportamentos específicos e mensuráveis. Estudo bíblico, tempo de oração. Escreva os passos que você pode dar de fato para alcançar esses comportamentos. Passos de bebê também contam e marque conforme realiza. Objetivos dão encorajamento. Quando a semana, o mês ou o ano termina, você pensa sempre, uau, o que foi que eu fiz? Para onde foram meus dias todos? Eu costumava me lamentar ao fim de cada ano, procurando saber o que tinha para mostrar com a passagem do tempo. Mas quando comecei a determinar metas específicas, mensuráveis e a marcar meu progresso, pude ver exatamente o crescimento que eu havia experimentado, celebrando e agradecendo a Deus por ele. Crescimento espiritual depende de escolhas. Uma vez que você determina alguns objetivos específicos, terá de fazer as escolhas certas continuamente se quiser alcançar. Escolhas baseadas em prioridades. Para alcançar os objetivos que você estabeleceu para o seu crescimento espiritual, terá de escolher entre trabalhar num curso bíblico, assistir a uma classe de teologia, ler um livro ou encontrar-se com uma mulher mais velha para discipulado. E outro almoço fora de casa, fazer compras novamente, assistir mais TV, comparecer a outro encontro social da igreja ou trabalhar em sua profissão. Ocupar-se com coisas espirituais, da forma que a sua vida seja uma fonte para muitas pessoas, requer muitas escolhas duras. Escolhas baseadas em objetivos. Uma vez que você decidiu gastar tempo no seu crescimento espiritual, ainda tem de escolher em que projeto e seus 5 arquivos espaçosos podem guiá-la. Você também terá de considerar seus dons espirituais. Esses 2 guias ajudarão a fazer a melhor escolha. Crescimento espiritual requer tempo. Deus honrará o tempo que empregamos aprendendo mais sobre ele, tempo que encontramos, separamos, economizamos, reservamos e agendamos em prol do nosso crescimento espiritual. Existe uma imagem na Bíblia, imagem que eu aprecio, que me encoraja nesse sentido. O profeta Isaías escreveu, os que esperam no Senhor sobem com asas como águias. O tempo que gastamos a sós com a nossa Bíblia, nossa lista de oração, a vida secreta passada no nosso Pai do céu, é tempo gasto esperando no Senhor. Então, quando o tempo chegar, no perfeito tempo de Deus, subimos, voamos como águias. Podemos planar porque estivemos com Deus, como as vidas de muitos heróis da Bíblia ilustram. Moisés foi adotado pela filha do faraó e assim experimentou durante 40 anos todo tipo de privilégio conhecido. Entretanto, Deus o levou ao deserto para ser um pastor, um homem comum, pelos 40 anos seguintes. Êxodo. Depois desses 40 anos em que Deus o preparou, Moisés rompeu em cena com sinais, maravilhas, milagres e serviço fiel a Deus. Êxodo.
Potifar era capitão da guarda do faraó e José o serviu por 10 anos como administrador de sua casa, Gênesis. Mas um dia José se achou preso, um homem comum esquecido enquanto os dias e meses se passavam. Depois de 2 ou 3 anos, os quais Deus usou para preparar para a liderança, José irrompeu em cena, ajudando a salvar seu povo e servindo no comando, como segundo homem de todo o mundo conhecido na época, Gênesis. João Batista foi outro homem comum de Deus. Durante 30 anos viveu no deserto, vestindo pele de animal, alimentando-se de gafanhoto e mel silvestre. Mateus, Lucas. Depois desses 30 anos de preparação, João apareceu em cena, pregando como nenhum outro homem jamais pregou, tão poderosamente que seus ouvintes pensaram que ele era o próprio Messias, Lucas. O ministério de João durou não mais que 1 ano, contudo exigiu uma longa preparação espiritual. Paulo foi alguém terrível que perseguiu os cristãos. Entretanto, um dia ele se converteu radicalmente, de caçador de cristãos em cristão, e desapareceu no deserto árabe por 3 silenciosos anos, Gálatas. Depois desses 3 anos que Deus usou para prepará-lo para um ministério grande e de longo alcance, Paulo irrompeu em cena, pregando, ensinando e fazendo sinais e milagres. E então, ao nosso Senhor Jesus. Como Deus em carne, ele nunca foi um homem comum, mas ele também teve seu período de obscuridade, longe de multidão, envolvido com coisas comuns. De acordo com o plano de Deus, Jesus passou um tempo, quando criança, com uma família na Galileia, um tempo dentro de uma oficina de carpinteiro, um tempo no deserto por 40 dias de oração e jejum, Mateus. Então um dia Jesus surgiu em cena, exibindo o poder e glória de Deus em ação. Mas depois de 30 anos de preparação, seu ministério na terra durou apenas 3 curtos anos. A perspectiva que Deus tem do tempo é diferente da nossa e podemos querer questionar o uso que ele faz do tempo. Podemos ser tentadas a pensar que o tempo silencioso a sós com Deus não tem tanto valor, que não aparece, não importa e ninguém se preocupa com ele. Afinal de contas, ninguém vê. Não há glória, luzes ou atenção para essas semanas, meses, anos esperando em Deus. Ninguém nos vê lendo, estudando a poderosa palavra de Deus. Ninguém está presente para nos assistir memorizando e meditando as verdades transformadoras de Deus. Somente Deus nos vê de joelho dobrado, lutando em oração. Luta essa que Ele usa para nos preparar para o ministério. Entretanto, como os heróis da Bíblia e como nosso Salvador Jesus, um dia estaremos preparadas. Quando for a hora certa, quando a oportunidade para o ministério se apresentar, nós também subiremos com asas com águia, prontas para fazer o trabalho de Deus. Nós somos privilegiadas ao vivenciar o ditado: o sucesso vem quando o preparo e a oportunidade se encontram. Deus é responsável por apresentar as oportunidades no seu tempo, no seu lugar, à sua maneira, mas nós somos responsáveis por cooperar com seus esforços com vistas ao nosso preparo. E essa preparação acontece quando utilizamos tempo a sós com o nosso Deus. O bem resulta desse tempo. Na verdade, por uma boa razão, a solitude tem sido chamada de escola de gênios. Também é verdade que a maior parte do progresso do mundo decorreu da solitude. Então, organize a sua agenda. Fixe um tempo para se colocar na presença de Deus para que Ele possa produzir em você um crescimento espiritual. Faça um retiro particular e espere no Senhor. Deixe-o prepará-la para subir como asas, como uma águia, de forma que você possa irromper em cena com o ministério vital para o povo de Deus. Crescimento espiritual resulta em ministério. A importância do seu crescimento espiritual, o ponto principal dessa sessão, pode ser resumida na frase: você não pode dar o que você não possui. O envolvimento no ministério requer que você seja um vaso cheio, como a minha amiga Karen, outra Karen, mostrará a você. E você é muito semelhante a Karen. Como uma mulher, segundo o coração de Deus, sem dúvida você quer conhecer Deus e a sua palavra. Quer fazer escolhas que Ele deseja que você faça. Deseja também que o poder e a presença de Deus estejam claramente na sua vida. Seu coração bate como o dele, voltado para as pessoas. E você deseja passar toda a sua vida tentando viver o propósito de Deus para você. Isso é o que Karen desejava, então decidiu se abastecer. Como uma mãe com 2 meninos pequenos em casa, Karen desejou ser um vaso cheio e começou a esperar em Deus. Definiu os assuntos dos seus 5 arquivos espaçosos e começou a ler e ler sobre um de seus arquivos, o desenvolvimento espiritual de crianças. Logo, seu filho mais velho foi para o jardim de infância durante 3 horas por dia. No fim do ano, quando a professora estava preparando as atividades da formatura, pediu a Karen que apresentasse uma mensagem para compartilhar a verdade espiritual com os filhos. Com aquele convite, uma Karen preparada entrou em cena e contou com 100 pessoas em sua primeira audiência.
Porque Karen tinha esperado fielmente em Deus e se colocado em uma posição onde ele poderia enchê-la e fazê-la crescer. Ela possuía algo para oferecer. Em todos os lugares onde esteve, seus lábios e a sua vida falaram de plenitude que tinha alcançado na vida pessoal com o Senhor. Ela estava tão enriquecida e empolgada com o que estava aprendendo que o seu coração transbordava. Como as nascentes do seu coração estavam sendo alimentadas por sua fonte secreta. Ela, com a sua vibração, levava refrigério a outros, o que resultou no ministério natural. Crescimento espiritual, experimentando o regozijo do Senhor. Em sua mente, imagine uma mulher que existe realmente e que você admira. E então descreva de forma como eu descrevi Sharon no começo do capítulo. Provavelmente a mulher que você admira é estimulante, desafiadora, cheia de energia e jovial. Ela está crescendo, é viçosa, é entusiasmada, aprende e deseja compartilhar o que aprende. Ela traz para você motivação e você precisa estar com ela. Ela não tem nada a temer e você nunca ouve ou vê nela sinais de tédio. Para ela, a vida nunca é enfadonha. Uma mulher como esta. Espero que você conheça pelo menos uma. Provavelmente está envolvida e comprometida com o crescimento espiritual. Ela tem passado tempo com Deus e tem sido abastecida por Ele. Assim, quando está em público, não pode deixar de compartilhar o amor de Jesus. Ela não pode deixar de compartilhar a alegria de conhecê-lo e caminhar com Ele. Deus encheu seu coração para transbordar, permitindo que compartilhe no ministério restaurador com outras pessoas. Observando as mulheres que refletem o que descreve em Provérbios 31, imergirem nos seus reservatórios criados pelo tempo passado na busca de Deus. E ouvindo acerca do seu entusiasmo pela vida e pelo Senhor, você tem de admitir que está na presença de uma mulher que verdadeiramente conhece a alegria divina. É daí que vem a real alegria, a do tempo gasto a sós com o Senhor, enquanto Ele te enriquece e te prepara para o ministério. Resposta do coração. Você será realmente abençoada se conhecer uma dessas mulheres ricas e joviais que responderam ao chamado de Deus para suas vidas. E será mais abençoada ainda se aceitar o convite para fazer o mesmo. Assim, separe um momento e espere em Deus enquanto considera essas perguntas. Como tenho utilizado exatamente o tempo e a energia preciosos que Deus me dá? Eu tenho desperdiçado em escolhas que não têm valor eterno ou tenho feito escolhas do tipo bom, melhor e ótimo? Reconheço o valor, a necessidade do tempo gasto na preparação? Permitir que Deus me prepare para o ministério é ao menos um dos meus objetivos? Ou estou deixando o tempo e a vida passarem sem proveito, sem investimento para a eternidade? Deus tem feito a parte dele. Ele te salvou, Timóteo, te deu vida eterna, João. Abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, Efésios. Deu-lhe talentos para o ministério, Coríntios. Preparou um lugar para você no céu, João. E agora ele te chama para fazer a sua parte, alcançar a sua visão, separar um tempo. Fazer do crescimento espiritual uma meta. Gastar tempo e energia de forma que ele possa preparar para o ministério. E confiar em que ele providenciará oportunidades para você ministrar e enriquecer o povo dele com o transbordamento da sua vida enriquecida e plena de alegria. Muito obrigada por acompanhar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito pela Elizabeth George.